E eu sempre tenho dito aqui, né, Diana, muita gente que está com Covid, que assiste o nosso programa. E o lado positivo, se encontra no meio de tudo, sempre tem um lado positivo, é o número de pessoas recuperadas. No litoral, no Paraná, e o Brasil se aproxima de 14 milhões de pessoas recuperadas. Quer dizer, é uma força sempre que a gente está dando aqui, é um alento importante esse número de pessoas recuperadas. Tudo bem? Tudo ótimo, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. Realmente é importantíssimo, né, que esses números sejam altos no total de recuperados, que a gente tenha um sentimento de esperança, porque com certeza é o que nos motiva a seguir em frente, mas infelizmente esse não é o melhor momento da pandemia. Verdade. Muito pelo contrário, a gente se encaminha aí para um momento bastante difícil nos próximos meses. Então todo mundo precisa fazer a lição de casa se a gente quiser sair dessa logo, né, dessa que a gente está entrando, aliás, né, Tony? É um início de algo muito difícil para acontecer aqui. Então, a gente tem um novo decreto do governo estadual, lembrando que o último decreto, ele ainda não perdeu a validade e ainda assim o governo decidiu colocar um outro decreto já, né, estabelecendo um novo horário para o toque de recolher e algumas outras medidas que eu vou trazer aqui agora, mas isso acontece sempre que o governo do estado percebe que a situação está ficando cada vez mais difícil. A gente tem as UTIs do estado do Paraná em acima de 90% da ocupação, Tony, desde o início do ano. A gente não consegue sair desse acima de 90%. Em julho do ano passado, que foi um momento bastante difícil, que todo mundo ficou com muito medo, a gente estava em 70 e pouco por cento de ocupação das UTIs, então para a gente ver como está difícil a situação agora. Então vamos lá. O decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior é o decreto de número 7.716. Ele passa a valer na sexta-feira. Então esse decreto vai valer a partir de sexta-feira, 5 horas da manhã de sexta-feira. A gente tem aqui toque de recolher de 20 horas até as 5 horas. A gente já tinha o toque de recolher adiantado, ele tinha ido para 10 horas da noite, agora ele passa a valer 8 horas da noite, afetando principalmente aquele comerciante da noite, né, Tony? Toque de recolher a partir de sexta-feira começa a valer às 20 horas. Então, 8 horas da noite, todo mundo se recolhe em casa. Essa é a determinação do governo estadual. Lembrando que cada município pode adaptar um pouco seu decreto. O governo diz que se os municípios adotarem medidas mais restritivas, eles terão o apoio do governo do estado, porque a gente sabe que cada município tem a sua realidade. Então, toque de recolher de 8 horas da noite até 5 da manhã. Então, restaurantes, Tony, né? Comércio em geral vai fechar às 8 horas da noite. Comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos está proibido também de 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Depois desse horário aqui, a gente vai ver que tem bastante gente que vai trabalhar via delivery, tá? Vamos lá, então, para passar aqui. Não está indo. Vou pedir para a Débora puxar lá para a gente. Então, vamos lá. Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de serviços não essenciais. Municípios com mais de 50 mil habitantes, aqui no litoral apenas Paranaguá, de 9 da manhã até as 18 horas, com 50% de ocupação. E aqui eu peço atenção também, porque o decreto em vigor já aqui em Paranaguá tem 30% de ocupação estabelecida. O governo do estado amplia um pouco, mas a gente vai ter que esperar o decreto municipal para ver o que vai valer para cada município, né? Então, abre-se para 50 mil, mais de 50 mil habitantes, também pensando na realidade de cada município. Academias de ginástica para práticas esportivas individuais e ou coletivas, de 6 da manhã até 8 horas da noite, com 30% de ocupação. Esse é o determinado pelo governo estadual. Shopping centers, de 11 da manhã até 8 horas da noite. A ocupação máxima é de 50%. Então, shopping center fecha 8 horas da noite. Restaurante, bares e lanchonetes. Aqui muita gente se enquadra no pessoal que trabalha à noite. Então, de 10 da manhã até as 20 horas, com ocupação máxima de 50%, permitido o funcionamento 24 horas por meio de delivery. O que significa isso? Restaurante, bar e lanchonete pode atender no salão até 8 horas da noite. Depois disso, liberado o delivery, pode continuar atendendo normalmente. Fica vedado nos domingos o consumo no local, permitindo-se apenas por meio das modalidades de entrega. Domingo, na verdade, fecha tudo,
mas restaurante pode atender em forma de entrega. Então, delivery não tem problema aos domingos para os restaurantes também. Vou puxar aqui mais um pouco. Demais serviços e atividades essenciais como farmácias e clínicas médicas. Não tem limitação de horário durante todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. Museus, de 10 até 8 da noite, com limitação de 50% da ocupação. A gente tem também aqui supermercados. Existe uma alteração em supermercados também. No anterior estava valendo, né, o supermercado 24 horas, agora altera. De 8 da manhã até 8 da noite o supermercado pode abrir, depois disso só delivery. Então, 8 horas da noite fecha supermercado. A gente precisa ficar atento a essa situação também. Esse decreto está vigente até 5 horas da manhã do dia 11 de junho de 2021, podendo ser prorrogado se necessário. Lembro aqui que 11 de junho, dia 12, é data importante para os restaurantes à noite, porque é dia dos namorados. Então, ficam nessa expectativa se vão poder servir no salão ou não. A gente lembrando que existe essa preocupação com a aglomeração, então fica tudo suspenso para esse período, que é um período que a gente sabe que é muito bom para restaurantes aqui no litoral do estado também. Então, dia 12 a gente ainda não tem essa informação. Ou porque encomenda esse decreto para o restaurante para 11. comemorar em casa, né? O que é bom também, né, Tony? É ótimo. Então pode comemorar em casa que não tem problema e continua incentivando o comércio local, claro. Faz o pedido no restaurante, leva para casa que tudo fica legal. É isso. Essas são as alterações. Você falou lá no comecinho com relação aos municípios. Paranaguá, o prefeito não falou nada ainda, né? Eu enviei mensagem para o prefeito Marcelo Roque, ele disse que está discutindo, né, com os secretários as alterações, discutindo aqui no município como vai fazer. Então, a gente terá essa informação só nos próximos dias. Ainda estamos na expectativa do que os prefeitos vão adotar. A gente sabe que Guaratuba geralmente vai junto com o governo do estado, né, a maioria dos municípios vai junto. Mas existe essa flexibilização para municípios com mais de 50 mil habitantes e também na questão do endurecimento das regras. Pode ser que os municípios decidam enrijecer tudo, pode fechar no sábado e domingo, a gente não sabe como fica por enquanto. Um último pitaquinho, até porque você falou que a situação vai se agravar e a gente está aí, eu falei no começo do programa, as autoridades de saúde não sabem lidar direito com a origem daquilo que está por aí, que é o Covid, e ela está passando por modificações, né? Metamorfose. E agora essa cepa aí, 1B617, um negócio assim. Não sei exatamente, que vou te dizer muito mais letal, que já chegou no Brasil também. Então, a gente tem que se cuidar muito, eles não sabem a eficácia que essa vacina, ou as vacinas que estamos recebendo, terá em relação a essa nova forma de contaminação muito mais agressiva que está chegando por aí também, viu, Diana? É triste o negócio. É complicado por quê? Porque a gente tem profissionais de saúde cansados, população cansada, com certeza toda a administração também sofrendo pressões de tudo que é lado, os comerciantes cansados e muito afetados. Então, uma série de fatores que contribuem para que tudo esteja do jeito que está. Então, muita gente já não escuta mais decreto, 8 horas da noite tem toque de recolher, mas eu não vou para casa, eu vou ficar fora, eu vou ficar, né? Se eu não posso ir em restaurante, eu vou na casa de amigo. Então, existe um monte de questões aí que a gente precisava rever para tentar reverter essa situação. Acho bastante difícil, Tony, mas vamos ter fé, né? A gente precisa ter esperança. Exatamente. A situação é grave e continua se agravando, como você disse. Outra questão, Tony, só, a Débora vai me matar depois. Não, nós temos 10 minutos. Se a gente for ver aquele boletim do Hospital Regional, do número das pessoas mortas nas últimas 24 horas, a gente percebe que já não tem acima de 70, né? Eu acho que hoje eu até não recordo exatamente como é, mas... Quanto? 60 e poucos anos. Né? Então, a gente tem acima de 60 e alguma coisa. Então, a gente vê que a idade está diminuindo do pessoal que está morrendo, então é preciso tomar muito, muito cuidado, porque já não existe mais grupo de risco realmente. E o Beto Preto, secretário de Saúde, falou que esse decreto está chegando com o objetivo de diminuir o número de acidentes, de baleados, para que as UTIs fiquem voltadas para a Covid. Você vê que coisa, hein?
porque já não tem mais, tem mais de 1.000 pessoas na fila para UTIs no Paraná. Precisa tomar vacina da gripe também, porque a influenza também leva para o hospital. Então, exatamente, e precisa tomar a vacina da Covid. Não entre nessa que, não sei, né, Diana, a gente incentiva que vá tomar a vacina. Vacina boa é vacina no braço. Essa eu inventei agora. Nunca tinha ouvido. Não, Obrigada por ensinar, vou usar lá fora. Vacina no braço. A Débora falou que se pediu uma informação aí, né? Vamos lá, então. Então vamos. A Débora autorizou, vamos lá. Vai lá. Então, a gente tem aqui os óbitos confirmados no Hospital Regional. A gente tem a informação de todos esses óbitos no dia 25, portanto, todos eles na data de ontem. Olha a idade do pessoal que morreu. Uma mulher de 63 anos de Antonina, uma mulher de 63 anos de Matinhos, uma mulher de 58 anos de Pontal do Paraná e um homem de 62 anos de Guaratuba. Então, essa é a idade das pessoas, né, que estão falecendo. Cada vez mais jovens a gente vê. Na verdade, agora, pouco a gente tem visto gente com mais de 80 anos, mais de 70 anos. Agora, a idade está diminuindo realmente. Muito bem.